Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 27 de março de 2020, são 23 horas e 11 minutos. Lição número 8, do dia 24 de maio de 2020, da classe de jovens, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. A batalha contra Ai. Texto do dia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Síntese. O pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Ai é uma cidade que está ao norte de Jerusalém, cerca de 9 quilômetros, que é chamada de Kiberet El-Makatir. E nós veremos hoje que o pecado de um único homem fez com que todo um exército perdesse uma batalha. Introdução. A primeira batalha e conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Para resumir, tema o seu adversário, ainda que você seja um elefante e ele uma formiga. A derrota em Ai. O perigo do pecado. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Deus havia dito que Josué não precisava temer e que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Mas o pecado de um único homem chamado Acã fez com que os hebreus fossem derrotados, envergonhados. O pecado, que é aquilo que nós praticamos, que é aquilo que o homem pratica, que não está dentro dos parâmetros de Cristo, ou seja, pecar é errar o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Então tudo aquilo que eu faço que não está no centro da vontade de Cristo é pecado. Então vemos que o pecado de Acã fez com que um exército perdesse uma batalha. A Bíblia vai dizer que o pecado jaz à porta. Então a escolha é minha. Se o pecado está à minha porta, cabe a mim abrir a porta ou não, aceitar o pecado ou não. E biblicamente falando, há inúmeros exemplos sobre pessoas que optaram por pecar e grande foi a consequência. Então, o ponto básico aqui, principal, é afaste-se do pecado. Não pense que você é mais forte do que o pecado por você ser jovem. O pecado, ele vai fazer com que você perca as suas batalhas espirituais e até mesmo algumas bênçãos materiais vindas da parte do Senhor. Então, cuidado com o pecado. O pecado de Acã. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus e as consequências sobre Acã. Sua família e todo o povo logo vieram. O pecado precisa ser tratado com graça e misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Vivemos no tempo da graça e para hoje a palavra de Deus nos exorta que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor é santo. O Senhor que é santo não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. O pecado nós precisamos tratar com graça e misericórdia. Entretanto, a questão do tratar é que está a grande questão. Por que está a grande questão? Porque muitos líderes, pastores hoje, não querem tratar o pecado. Sabe do pecado do irmão, da irmã, do jovem, da jovem, mas não quer tratar. Ou faz ainda numa outra situação. Trata de forma equivocada.
Para nós tratarmos um pecado, independente de qual seja, ele precisa ter amor e misericórdia, precisa ser com graça. Entretanto, precisa ser imediato. Não podemos ficar, uma vez que o pecado foi conhecido, não se deve levar ele para frente, como diz o ditado popular, e empurrar com a barriga. Não, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. Não, ele precisa ser tratado imediatamente. Por quê? Porque se ele não for tratado e a pessoa acabar partindo para a eternidade nesse pecado, ele certamente irá para a perdição. E certamente o Senhor vai requerer do seu líder, né, do pastor que o liderava, a questão do pecado. Porque não tratou? Precisará dar contas a Deus porque ficou conivente com o pecado. Então nós não podemos ficar conivente com o pecado, independente de quem seja, mesmo se for do pastor presidente, não importa, precisa ser tratado e precisa ser disciplinado como os demais, precisa ser tratado, mais uma vez digo, em questão imediata e com graça, misericórdia e amor, mas não pode ser deixado para trás. Uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Por outro lado, os inimigos que até então esperavam ser derrotados celebraram a vitória. Naquela época, as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades. E assim os povos pagãos, inimigos dos hebreus, poderiam achar que os deuses de Ai também eram fortes. Eu vou até acrescentar aqui, ou até mesmo maior do que Deus, maior do que o Deus do povo de Israel. Então, a questão aqui, nós precisamos ter esse cuidado, porque uma derrota pode significar muito, até mesmo para o nosso adversário. Então, é um pouco assim estranho para explicar, para trazer para os dias de hoje, porque é uma outra conotação, aqui é mais uma questão de guerra física, e a nossa questão hoje é mais espiritual. Entretanto, para ficar claro, é o seguinte: quando nós estamos diante de uma situação difícil e nós, pela questão do pecado, vou dizer unicamente pelo pecado, quando pelo pecado nós somos derrotados, sofremos algo ruim, a sociedade acaba nos julgando e acaba deixando, vou dizer aqui, Jesus mal na fita, vamos botar assim a expressão. Por quê? Porque quando nós pecamos e somos um mau exemplo para a sociedade, as pessoas logo acusam. Olha lá o que diz que é crente, olha lá o que diz que é cristã. Então é uma questão muito complicada, é muito sensível a situação. Então nós precisamos ter o cuidado para sermos exemplo, para que por causa de um pecado nosso, o nome do Senhor não seja escarnecido. O motivo da derrota, o pecado. A reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se diante do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentarmos como que ficarmos além do Jordão. É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradores e colocam a sua culpa a culpa do fracasso sobre o Senhor. Josué estava fazendo exatamente isso quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, essa foi a tese de Adão, que culpou a Deus pela queda, ao justificar que tudo começou quando a mulher que tu me deste. Atribuir a Deus a infidelidade por causa de problemas ocorridos também foi a tentativa de Jó. Mas o Eterno, ao fazer-lhes várias perguntas, pôs-lhe no seu devido lugar, fazendo-lhe colocar a mão à boca. Deus jamais se equivoca em seus juízos, ainda que seja difícil compreendê-los. Quantas das vezes as pessoas não ficam querendo se justificar, e principalmente falando que a culpa é de Deus, como foi que a questão de Adão, quando Deus chegou lá no jardim, ele foi logo culpando a uma mulher que tu me deste, já foi tirando a culpa de si, a responsabilidade de si. Eu sou das pessoas que acredita
que a culpa do pecado de Adão foi unicamente de Adão e não de Eva. Por quê? Porque tanto é que quando Deus foi cobrar primeiro a Adão. Por quê? Porque Adão é o cabeça, era o principal, era o responsável. Então, vemos que muitas das vezes nós queremos transmitir ou passar, né, a nossa culpa para alguém, ou mesmo para Deus. Foi o que fez Josué. Josué quis colocar como se Deus tivesse culpa no negócio deles terem perdido a batalha. E quantas das vezes nós queremos passar essa responsabilidade por um pecado nosso, uma falha nossa, dizer que a culpa é de Deus, ou até a culpa é do nosso irmão ou da nossa irmã. Nós não temos aquela humildade, a hombridade de nos colocarmos na nossa posição e reconhecer que o erro foi nosso. Acã, toma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas e esse precisava ser retirado. Acã atravessou o Mar Vermelho e peregrinou pelo deserto por 40 anos. Atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. Ao ver dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou tudo. Cuidado, não se deixe enganar, o pecado pode ser até atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. É por isso que a Bíblia recomenda que nós, cristãos, deixemos de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Vou usar uma expressão aqui para você, jovem. O pecado é bom. Parece ser estranho, né? Aparentemente, todo pecado parece ser bom, é atrativo, é bonito. Entretanto, o seu final é a morte eterna. Por que muitas pessoas se deixam levar pelo pecado? Porque aparentemente ele satisfaz o nosso ego, o nosso coração, os nossos desejos e tudo mais. Então, é muito fácil cair numa cilada dessa quando nós não estamos em Deus, quando nós não estamos em santidade, não vivendo numa vida de santidade ou mesmo de vigilância, ou as duas coisas. Então precisamos ter cuidado para não nos deixar levar pela aparência do pecado, pela beleza do pecado. Precisamos ser firmes e continuar firmes com o nosso Senhor. A ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que da mesma forma que o Senhor marcou com um memorial a travessia do Jordão, naquele instante em que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Outro memorial deveria ser erguido no vale de Acor. As consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo. Vemos que Acã, ele viu toda a questão de atravessar o Mar Vermelho, viu a queda dos muros de Jericó, mas acabou não resistindo à aparência, à bonita aparência do pecado. E a ira do Senhor acabou se acendendo. E por conta disso, o povo foi marcado por essa derrota, por este pecado, por essa falha. E por isso foi erguido ali um memorial para que as pessoas se lembrassem de tal pecado. Então nós precisamos ter o cuidado de não cairmos na cilada do maligno. Deus entrega a cidade de Ai. Ai é um nome bastante sugestivo por uma derrota, né? Um inimigo confiante. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes, porém os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus mais uma vez restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse nem se espantasse porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo e a bênção do Senhor mais uma vez estava a caminho. Seria apenas uma questão de tempo. Quando
você está na presença do Senhor, é bem verdade que muitas das vezes o jovem está na presença do Senhor e parece que quanto mais ele se consagra, parece que pior fica a situação. Mas a Bíblia diz que, em Malaquias 3,18, que outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, daquele que é ímpio e daquele que é justificado por Cristo. É bem verdade que muitas das vezes, durante a nossa caminhada, nós nos enfraqueçamos na fé, justamente pela questão, de repente, de uma derrota que nós sofremos durante a vida. Entretanto, Deus sempre vai te dar uma nova oportunidade se você se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, se converter ao Senhor novamente. Assim, Ele certamente te dará uma outra oportunidade. Mas não é porque Deus vai te dar uma oportunidade que você vai viver numa vida de pecado. Até porque um dia o Senhor te chamará. Já pensou se Ele te chamar quando você estiver em pecado? É perigoso. A estratégia de Deus é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, e outros tocando trombetas, mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo e a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto fingindo ter perdido a batalha. E quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e ateariam fogo saqueando-a. Os hebreus consumiram os habitantes de Ai, deixando um total de 12.000 mortos. E assim como Moisés, quase 4 décadas antes, levantou a sua vara para que Israel prosperasse na peleja, agora Josué, por seu turno, deveria levantar sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completa. Então Josué aqui, ele repetiu o que Moisés fez. Moisés ficou com a vara, estendida aqui, ou com as suas mãos estendidas, e aqui Josué ficou com a sua lança. Você notou aqui a estratégia de uma parte fugir para dar a ideia de que perdeu a luta? Dá até um pouco da lembrança daquele cavalo de Troia, o presente do cavalo de Troia. Então nós precisamos entender que Deus é um Deus do novo. Uma estratégia que Deus usa hoje, Ele não vai usar amanhã, Ele usa uma nova estratégia. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus de novidade, é o Deus do novo. É o Deus daquilo que muitas das vezes nós não percebemos que acontecerá e de repente o Senhor nos dá uma nova estratégia de guerra. E muitas das vezes nós não conseguimos entender, porque geralmente o que Deus faz para nós, nos orienta, é completamente fora da lógica humana. E por isso nós temos a dificuldade de entender, compreender e crer que realmente é a vontade do Senhor. Culto da restauração. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal e ali edificou um altar onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés, com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes às de Acã não deveria se repetir mais. Nós precisamos sempre dar o culto ao Senhor. Precisamos estar unidos, reunidos em comunhão com os outros e assim glorificando o nome do Senhor pelos seus atos poderosos, por tudo aquilo que o Senhor faz em nossa vida. E mesmo quando Ele não faz, mesmo assim nós deveríamos continuar na mesma pegada, na mesma força, no mesmo vigor e continuar prestando culto ao nosso Senhor, porque para Ele são todas as coisas. O Senhor é quem nos santifica, veio dele a nossa salvação. Então nós precisamos, em tempos de guerra, derrota ou vitória, continuar prestando culto de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou no templo, ou dentro de casa, ou qualquer lugar que seja, nós devemos estar sempre firme adorando ao nome santo do Senhor. Conclusão. Aprendemos nesta lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para todo o povo. Deus é santo e
e não tolera o pecado. Por isso o anátema foi retirado do meio do povo. O pecado corrigido devidamente, os hebreus puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Quando vemos, independente de qual é a situação, de qual é a pessoa, de qual é o pecado, nós precisamos sempre ter aquela postura imediata de corrigir. Não deixar para depois, porque nós não sabemos o que acontecerá depois. O depois pode ser a morte daquela pessoa, e essa pessoa padecer para a eternidade e ir para perdição por irresponsabilidade nossa. Todo pecado, ele precisa ser tratado, ele precisa ter sido cuidado, tem que ser cuidado com graça, misericórdia e amor. Nós não podemos ficar empurrando com a barriga, depois eu vejo isso, depois eu resolvo aquilo. Não, nós precisamos, principalmente você que é pastor, você precisa ter um pulso firme, mesmo que for. Quem praticou o pecado foi seu filho, foi sua filha, você não pode passar a mão na cabeça como fez o sacerdote Eli. Viu lá a consequência que deu. Você precisa ser firme. Até porque nessa questão, você sendo pastor e pai, você exerce duas autoridades distintas, como pai e como pastor. Então você tem autoridade duas vezes. Então você precisa sim ter postura cristã e repreender esse pecado, ainda que seja com seu filho ou com a sua filha, ou com a sua esposa, ou com quem é que seja da sua família ou não. Você precisa ter pulso forte. E se porventura, se o pastor da igreja cometeu um pecado, ele também precisa ser tratado com graça e misericórdia e amor. E também precisa ser disciplinado como um outro membro qualquer, porque de fato é isso que ele é. Ele não deixa de ser ovelha. Ele está na posição de pastor dentro de uma igreja, mas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é uma ovelha, então precisa ser tratado como ovelha e, nesse caso, ser disciplinado como ovelha. Por quê? Porque nós somos todos iguais. Apesar de pastor ser uma questão apenas uma questão eclesiástica que está um nível acima de nós, mas diante de Deus ele também é igual a cada um de nós, sendo jovem ou não, independente, somos todos iguais. Então nós não podemos ficar escondendo o pecado porque o pecado é do pastor, ou como algumas pessoas costumam fazer. Quando um pastor peca numa determinada igreja, transferem o pastor de congregação. Ora, se ele pecou numa congregação, ele precisa, ou na igreja, como você quiser entender, ele precisa ser punido nessa igreja. Ou não, ele vai colocar ele numa outra congregação, sem ser punido, para ele pecar na outra congregação também. Eu sou completamente contra esse negócio, isso não é algo de Deus. Todos nós precisamos ser disciplinados, até porque a Bíblia vai dizer no livro aos Hebreus, que Deus corrige todo aquele que ele ama. Então o pastor, Deus não ama o pastor para corrigi-lo? Então precisamos sim, o pastor não está acima dos demais, o pastor não é acima, o pastor não é maior do que ninguém, todos nós somos iguais. A diferença entre o pastor na igreja e os seus membros e as ovelhas é apenas eclesiástica, Para te dar um exemplo simples, só para você ter uma ideia de um exemplo simples. Se você cometer um roubo, por exemplo, e a polícia pegar você, você vai preso. Se o seu pastor roubar alguma coisa e a polícia pegar, ele também será preso. Por quê? Por que a polícia não distingue um membro de um pastor? Porque diante da sociedade, diante da lei, nós somos todos iguais. Precisamos ser punidos igualmente quando nós erramos. Precisamos ser corrigido. E que Deus em Cristo continue abençoando sua vida e que você continue conquistando as bênçãos do Senhor que virá sobre a sua vida quando você se colocar no seu devido lugar, quando você estiver arrependido, você confessar o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!